Olá, galera! Estou aqui de volta para mais uma aula aí de revisão para vocês. Vou me apresentar novamente, né? Eu apresentei para vocês aí na revisão anterior o meu tempo aí na área de trânsito, de 15 anos mais ou menos, né? Eu tenho aqui mais uma aula de revisão aqui para vocês. Espero que gostem, espero que curtem, né? Possam compartilhar também, né? Que o que é bom a gente tem que ficar só para a gente, não. Se vocês realmente verem aqui que vocês vão ter um conhecimento em cima do que vai ser passado aqui, vamos passando para frente aí, certinho? Então nós vamos aí começar essa revisão aí 2. Agora tá certinho o nome Detran, olha. Preparação para a prova do Detran, porque na última nós assassinamos o português aí, colocando Detran com M, mas é N, gente, mas foi digitação, viu? Não foi volta de conhecimento, não. Então, vamos lá? Vamos começar aí com a primeira questão. Observe o desenho abaixo e responda: o condutor do veículo 1, para ingressar em outra via, deverá. Então, nós temos aqui esse condutor do veículo 1, o que a gente pode observar que ele tem logo à sua frente? Ele tem uma faixa de aceleração, gente. Se ele tem uma faixa de aceleração, essa pista ela já tem uma certa adaptação para que ele nem precise estar, a preferência é minha, tu é direita e tal. Não, ele já tem um espaço para que ele se prepare aí. Então, ele tem que aguardar o veículo 3 e o veículo 2 passar para depois ele ingressar aí. Essas faixas de aceleração são faixas bem interessantes, porque quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo de rodovia. Quando você vai ingressar numa rodovia e não tem uma faixa de aceleração, você vai parar ali, né? Vai colocar a primeira marcha, fica aguardando o melhor momento, aí você vai arrancar esse veículo, vai pegar força no motor e assim por diante. Quando você tem uma faixa de aceleração, é mais confortável, porque você entra na faixa de aceleração, aí você vai, engata a segunda marcha, vai olhando para o retrovisor qual é o melhor momento. Quando você entra na pista, né, a pista de destino ali que você está querendo, você já está com, como se diz, uma rotação melhor aí no motor do seu veículo, né? Então, essa é a vantagem da faixa de aceleração. O que nós estamos vendo nessa questão aí que existe uma faixa de aceleração para trazer esse conforto aí. Agora, vamos ver as opções? O que diz? Entrar diretamente na via sem utilizar a faixa de aceleração. Opa, esse aí é o dono da pista. Nem pensar, vamos eliminar isso aqui. Isso aqui está fora de cogitação, né? Utilizar a faixa de aceleração, dando preferência para os veículos que já estejam trafegando pela via na qual vai entrar, que foi o que eu expliquei para vocês, né? Tem a faixa para ele se acomodar antes dele ter o acesso a essa pista. Vamos ler as outras? Já achei uma resposta, vamos ler as outras, ver o que diz aí. Apenas aguardar a passagem do veículo 2. Opa, vamos voltar na imagem aqui? Aguarda o veículo 2 e acerta o 3? Então, não faz sentido aí, né, gente? Vou guardar só o veículo 2, não. É o 2 e o 3 aí. Aguardar a passagem dos veículos 3 e 4? O que o 4 tem a ver nesse momento, gente? O 4 está aqui em sentido contrário. Então, é isso aí. A nossa opção aí é utilizar a faixa de aceleração. Vocês aprenderam aqui o que é faixa de aceleração e qual o benefício que ela traz, né? Dando preferência para os veículos que já estejam trafegando pela via na qual vai entrar. Vamos para a próxima questão? Em uma curva, a diminuição brusca da velocidade provoca transferência de massa, fazendo com que o eixo dianteiro fique mais. Primeira coisa, não vai adiantar eu resolver essa questão se eu não explicar para vocês o que é transferência de massa. Vai que estudou, leu no livrinho, não sei o que é isso, não estou lembrando. Transferência de massa é o seguinte, está o veículo aqui, certo? Vamos pegar uma motocicleta, é mais fácil vocês imaginarem essa transferência. Toda vez que o motoqueiro ele acelera, há uma tendência do corpo dele e do passageiro ir mais para trás. Deu uma transferência de peso. Então, transferência de massa é isso, transferência de peso. Quando ele usa o freio, a tendência é o corpo ir para frente. Houve outra transferência aí de peso. Ou seja, de acordo que você acelera e usa o freio ou desacelera, vai ocorrer uma transferência de peso, ou para a dianteira ou para a traseira. Então, quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de questão na prova, sobre transferência de massa, sem informação lá na direção defensiva,
lembrem-se, vocês em cima de uma moto aí, como passageiro, e quando o motoqueiro acelera, que seu corpo vai para trás, quando ele usa o freio, seu corpo vai para frente. Então, ou seja, para trás eu pesei mais o eixo traseiro, para frente pesei mais o eixo dianteiro aí, certo? Vamos voltar à questão aí, ó. Então, vamos resolver a questão. Aqui está falando que eu fiz uma diminuição brusca da velocidade. Pode ser uma desaceleração ou pode ser um uso do freio. Que tipo de transferência foi provocado, então, né? Só que está me perguntando o que acontece com o eixo dianteiro. Então, a primeira coisa, eu vou saber o que acontece com o eixo dianteiro. Se eu faço uma diminuição, usei o freio, meu corpo foi para frente. O que aconteceu com o eixo dianteiro? Ficou pesado. Então, vamos ver lá onde é que tem na questão a palavra pesado. Nós temos a palavra pesado aqui e temos a palavra pesado aqui. Então, vai estar ou na letra B ou na letra D a resposta. Então, vamos acomodar o cérebro. Tchau, letra A. Tchau, letra C. Ah, e agora ficou confortável para responder, ou vai estar na B ou vai estar na D. Ele fica pesado que o eixo traseiro, ou seja, mais pesado que o eixo traseiro, tendendo a desgarrar a traseira. Letra D, pesado que o eixo traseiro, tendendo a desgarrar a dianteira. Não tem como desgarrar a dianteira, gente. Como que vai desgarrar a dianteira se eu estou colocando peso nela, aí que ela está tendo mais aderência ali na pista? Então, na verdade, vai ficar pesado a dianteira e o risco de desgarrar é a traseira. Então, voltando na questão aqui, a resposta certa vai ser letra B, pesado que o eixo traseiro, ou seja, mais pesado que o eixo traseiro, o dianteiro vai ficar mais pesado, tendendo a desgarrar a traseira. Certo aí? Continuando. Imagem do retrovisor convexo permite ao condutor que visualize uma imagem retorcida. Sendo assim, qual a sua imagem real? Gente, a pergunta já está dizendo que esse retrovisor aqui, ele me traz uma imagem retorcida. Aí sempre vem a pergunta. Para que então um retrovisor que vai me trazer imagem retorcida? Para que eu quero um retrovisor que está me trazendo imagem errada? Gente, vou explicar para vocês aqui o que é um retrovisor aí convexo. Ele tem uma grande vantagem. Se eu pego um espelho retrovisor sem imagem convexa, ele não vai conseguir pegar o campo de visão que está lá atrás e tentar colocar o máximo desse campo de visão aqui. Porque o convexo vai fazer isso. Ele vai diminuir a imagem que está lá na minha retaguarda, tá lá, ó, vai diminuir essa imagem, fazer com que ela caiba aqui, para que eu possa estar enxergando o que está na minha retaguarda. Então, por isso que tem que ser o retrovisor com imagem convexa, porque, de certa forma, vai me defender, porque como que eu vou agir diante do que eu não vejo? Então, é melhor um retrovisor convexo, que faz com que eu veja, do que um que não é convexo. Então, a imagem retorcida aí é simplesmente que quem está atrás de mim, dependendo da distância, eu vou ver essa imagem pequena. Então, eu que tenho que ter esse conhecimento. A imagem está pequena. Eu penso que esse condutor que está atrás está longe, mas, na verdade, ele está perto. Vamos voltar à questão aqui? A pergunta é qual é a imagem real? A imagem real é que o veículo está mais distante do que realmente está, ou seja, ele não está tão distante. Certo? Aqui está falando o veículo está mais perto. Aqui, distância exata. Vamos fazer por eliminação agora? Presta atenção, a letra A fala mais distante do que realmente está. O veículo está mais perto. Está perguntando qual a imagem real. Está perguntando como eu enxergo. Então, o veículo está mais perto. Vamos eliminar essa distância exata, que eu já falei que se ele é convexo, não vai ter como ter essa distância exata. E automaticamente eu vou eliminar a letra D, né, gente? Que está falando todas estão corretas, eu eliminei a C. Então, vamos lá? Por que que eu respondo que esse veículo está mais perto? Porque a pergunta está querendo saber qual é a imagem verdadeira. Verdadeira.
Agora deu um trabalhinho para escrever. Tá bom. Tomara que vocês tenham entendido aí essa situação desse retrovisor convexo. Aqui traz um pouquinho de nó na cabeça do aluno na hora de responder, mas se ele focar bem aí em alguns detalhes da pergunta, ó, tá me perguntando qual a imagem real. Não tá perguntando como que eu enxergo, não. Eu enxergo mais distante, mas a imagem real é que esse veículo está mais perto aí. Deixa eu mudar de cor aqui, que como eu marquei ali, ó, o azul aqui, ó. Então, gente, quando tiver questão de retrovisor convexo, observa se a pergunta é qual é a imagem real ou como eu estou enxergando. A imagem real é que o veículo está mais perto, certo? Continuando, olha a outra questão aí, ó. A imagem do retrovisor convexo permite o condutor visualizar os veículos em sua retaguarda. Agora está me perguntando como que eu enxergo. Tá vendo a diferença das duas questões? Aquela lá tá falando qual a imagem verdadeira. Ou seja, eu estou vendo aqui, mas veio pequeno. Tá pequeno, tá longe? Não, peraí. Eu estou vendo ele longe, mas a imagem real é que ele está perto. A pergunta anterior perguntou qual a imagem real. Agora olha essa pergunta aí. Só está querendo saber como eu visualizo, não está perguntando imagem real, não. E agora sim eu vou responder que eu estou enxergando mais distante do que realmente está. Certo aí? Então, voltando aqui, a dica desse retrovisor. Quando é, Leuda, que eu respondo que é mais perto, eu respondo que é mais perto quando a pergunta está falando assim, qual é a imagem verdadeira? Qual é a imagem real? Aí você vai dizer que a imagem real é que os veículos na retaguarda estão mais perto. Quando perguntar apenas como você enxerga, aí você vai dizer o quê? Eu enxergo mais distante do que realmente está. Certinho? Então, dando continuidade aí à nossa revisão. Dispositivo destinado a manter o veículo imóvel. Então, o veículo paradinho ali. Na ausência do condutor ou no caso de um reboque, se este se encontra desengatado. Gente, eu vou até dar um jeitinho de vocês memorizarem melhor aí essa pergunta. Vocês não vão errar lá na prova, não? Quantos e quantos candidatos à habilitação vai começar a fazer o exame? Aí o examinador fala, e aí, se tiver tudo ok, pode começar o exame. O aluno já olhou o retrovisor e colocou o cinto de segurança, já ajustou o banco, e fez tudo. Esqueceu do danado que nós chamamos freio de mão. Aí tá lá tentando sair com o carro. Tá tentando sair, o carro não sai. Isso aí que é freio de estacionamento. É porque nós, na comunicação cotidiana, a gente sempre procura palavras para facilitar a comunicação. A gente colocou o nome freio de mão porque a gente pega com a mão e aciona. Então, freio de mão é o que pelo código? Freio de estacionamento, certo? Então, nós temos aqui a resposta, que esse veículo vai ficar imóvel e nós chamamos de freio de estacionamento aí que a gente utiliza. Questão 6. A vibração ou trepidação observada no volante de um veículo após determinada velocidade significa. Então, vamos lá, você está dirigindo, aí você coloca uma determinada velocidade e esse volante começa tipo vibrar, trepidar. Olha, tem algum problema mecânico nesse veículo aí. O que esse veículo está precisando? Então, esse veículo ele precisa das questões de balanceamento. Só que tem um detalhe aí, viu, gente? Não chega no mecânico, pelo amor de Deus, não chega falando, ó, meu veículo tá tremendo assim o volante, balanceia aí. Eles vão falar, ó, o alinhamento e o balanceamento é tanto. Aí você, não, eu quero só o balanceamento, ele só trepidou. Isso aqui, gente, na teoria, a gente separa o que é alinhamento, o que é balanceamento, para jogar nas perguntas. Mas na hora da prática, não tem como vocês fazerem só um balanceamento, não. Todo balanceamento vai gerar o alinhamento, vice-versa. Certo? Se eu levo meu veículo para balancear, ele tem que ser alinhado. E qual que é a diferença teoricamente? O balanceamento, eu identifico dessa forma, vai olhar a questão do desgaste do pneu, se vai ter que trocar ou não,
E o alinhamento é quando esse veículo fica te puxando de lado. Então, normalmente, um provoca o outro. Então, na prática, balanceamento tem que vir junto com alinhamento. Teoricamente, vocês vão responder isso aí. Trepidou, vibrou, precisa do balanceamento. Está puxando, é um alinhamento que esse veículo precisa. Mas eu estou indo para a prática, ele vai precisar dos dois ao mesmo tempo. Certo? Então, vocês estão vendo que eu estou passando para vocês aqui informações de prática e de teoria junto, né? Então, tá aí, ó. Vibrou, trepidou o volante, estamos tendo que agir com balanceamento aí desse veículo. O motociclista, ao sentir que a motocicleta está puxando para um lado, o que que significa? Amortecedor traseiro defeituoso. Com certeza, o amortecedor, ele colabora aí nessa estabilidade do veículo. Braço oscilante empenado, ele dá sustentação da moto aí. Então, se eu já tenho duas aqui que está certa, então eu já vou logo e todas estão corretas aí. Então, essas três opções aí fazem com que essa motocicleta puxe para um lado. Ó, amortecedor traseiro defeituoso, braço oscilante empenado, rodas desalinhadas. Todas estão corretas aí. Questão 8. Processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e autorização para conduzir ciclomotores. É regulamentado pelo. Então, nós temos aqui o Conselho Nacional de Trânsito. Então, um código de trânsito aí, que tem o Conselho Nacional de Trânsito aí, determinando como que funciona todo esse processo aí, viu, gente? A autoescola é só a ferramenta para que esse processo aconteça. O JARE aí é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Eu expliquei numa aula de infrações que eu ainda vou lançar para vocês, quando vocês vão fazer o recurso. Eu não cometi essa infração, está sendo injusto e tal, aí vocês vão fazer através do JARE. Município já são outros detalhes envolvidos aí. Então, processo de habilitação aí, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamentado por ele aí. 9. Autorização para conduzir veículo de propulsão humana e tração animal ficará a cargo do município. Por isso que tem cidades que eles colocam algumas regras, carroça, não pode estar circulando aqui no trânsito, tal. Então isso aí são regras municipais. O Conselho Nacional de Trânsito colocou algumas regras dentro do código relacionado a veículo não motorizado para colaborar como eles têm que circular. Mas quem tem que agir diante deles é o município. O município tem que ser responsável sobre bicicleta, sobre carroças, sobre charretes. Então, o município que tem que tomar conta disso aí, certinho? Então, nós temos aí a opção C. É a questão mais simples e direta aí, né? 10. Hoje eu tenho 11 questões para vocês. A placa educativa tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagem que reforce. Aí tem aqui advertência, norma de circulação, regulamentação e indicação. Vou fazer vocês entenderem melhor aí essa pergunta. Está perguntando o que uma placa, além de educar, ela pode fazer. Né? Ela não vai fazer, não vai advertir, não. Eu estou frisando isso aqui, gente, porque já é erros que alguns alunos já trazem e eu já vejo que há possibilidade de vocês, se não prestar atenção, vir a errar. Placa educativa não adverte. A que adverte é aquelas amarelas. Então, como que vai ser aí, Leo, da resposta? A resposta vai ser o seguinte. Presta atenção. Se tem uma placa ali dizendo para o condutor usar o cinto de segurança, o condutor está sendo educado através dessa placa. Está educando ele para que ele use. A partir do momento que essa placa, ela vai trazer... Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma placa educativa. Use cinto de segurança. Então, tá educando. Normalmente ela é branca, viu, gente? Placa educativa. Quando eles vão reforçar essa placa, eles podem usar a escrita e do lado, se eles usam uma imagem, por exemplo, do condutor com cinto de segurança,
Oh, mas aí para desenho tá bonito, mas tá bom. É para vocês entenderem aí a diferença. Ela, além de educar, ela ainda reforça a forma que você tem que conduzir, ó, questão de conduta, comportamento, lembra? De forma de se comportar no trânsito aí. Então, normas gerais de circulação e conduta. Então, ela reforça isso também, certo? Então, tirem da cabeça esse negócio que placa educativa vai fazer com que você também tenha advertência envolvida. Não tem, não. Última questão aí de hoje. Trator de roda, bem como trator de esteira ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, somente poderão ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias. Vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. A pessoa entrou na autoescola, tirou categoria B. Pronto, agora eu já posso conduzir um trator e tal. Não, gente, categoria B são veículos de até 3.500 de peso bruto total. Essas máquinas agrícolas, ela tem um peso a mais. Então, não é esse tipo de categoria, não. Então, voltando aqui, a gente já pega das categorias maiores. Vai depender do peso aí, né? Aqui está falando trator de esteira, trator de roda, não está falando peso. Então, nós vamos aqui, ó, é a partir da categoria C. Então, categoria C, D ou E, que você pode estar aí conduzindo esse tipo de veículo. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí dessas questões. São questões que já tiveram presentes aí nas provas, né? Lembrando de novo, tem dificuldade na questão? Vai por eliminação, acomoda o seu cérebro, acalma ele para que você procure a resposta certa o mais rápido possível. Aqui eu passei 11 questões, mas vocês vão ter 30 questões para resolver, certo? Então, até a próxima revisão e um abraço a todos aí.